Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É poder demais essa noite aqui, glória a Deus. As pessoas que estão aqui, fiquem ligados, porque Deus fala do começo ao fim. E Deus usou muito a vida do pastor José aqui para confirmar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para estar passando para a igreja. Lembrando aos irmãos que Deus sempre fala primeiro com o pregador. A palavra sempre é direcionada primeiro para a pessoa e depois ela leva para a igreja. E nessa noite Deus incomodava muito para falar sobre o poder da oração, o poder de confiar em Deus em meio à angústia. Os irmãos que puderem, abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 19, versículo 15. Segunda Reis, capítulo 19, versículo 15. Amém? Os irmãos acharam? A palavra do Senhor Jesus diz assim: E orou Ezequias perante o Senhor e disse: O Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, assim serão todos os reinos da terra, que só Tu és Senhor Deus. Aleluia. Os irmãos podem se aceitar. Glória a Deus. Já fez uma oração aqui pela minha vida. Eu confesso que quando eu estava lendo essa palavra, eu tive uma certa dificuldade para poder entender o que Deus estava querendo dizer. E folhei bastante. O povo de Jerusalém estava passando por uma grande dificuldade, porque Deus sempre levantava reis ali para o povo de Judá. Uns seguiam a vontade do Senhor, outros eles permitiam que coisas pagãs de outros povos adentrassem sobre o templo do Senhor, sobre o povo de Israel. O rei anterior, o rei Acais, ele foi uma dessas pessoas, permitiu que o mundo lá fora, se assim possamos dizer nos dias de hoje, entrasse para as coisas santas do Senhor. Ele começou a acender incensos e adorar outros deuses. Com o decorrer da história, o rei Acais, ele pediu ajuda até mesmo para o seu inimigo, que era Senaqueribe na época, o rei da Síria. E ele morreu. E Deus levanta um novo homem, Ezequias. Quando Deus levanta Ezequias, eu imagino que aquele povo em volta talvez duvidasse do coração daquele homem. Filho de Acais. Acais não fez nada pelo povo de Deus. Esse daí só vai ser mais um. No primeiro ano de Ezequias, ele começou a fazer tudo diferente. Ele viu o exemplo que o seu pai teve, a destruição que trouxe não somente para Acais, mas para o próprio povo de Deus. Pessoas foram exiladas, pessoas foram mortas, pessoas foram sequestradas, as plantações foram destruídas, cidades foram tomadas, muralhas foram derrubadas. O templo do Senhor, que era santo, já estava misturado com outros deuses feitos pelos homens.
A palavra do Senhor fala que no primeiro ano de Ezequiel, ele colocou em seu coração: Senhor, eu não aceito que as coisas lá de fora contaminem o templo do Senhor. O pastor André falou aqui ontem: templo somos nós. Fique ligado, igreja. Ele catou e começou a restaurar aquela cidade. Começou a pegar 10 aqui, 20, vocês cuidem aqui das muralhas. Ele começou a chamar 2 povos. Um deles era levitas. E ele falou para eles: olha, eu não aceito a maneira que a terra do Senhor está e se encontra. Antes de nós começarmos a colocar a mão no templo, antes de vocês começar a pôr a mão nos instrumentos, antes de vocês começarem a edificar o templo, se santifique. Para cada povo que ele falava: se santifique. Ezequias, mas por que se santifique? A casa do Senhor não é para ser bagunça, se santifique. Os levitas começaram a sair pela cidade, começaram a incomodar os irmãos da esquerda e da direita. Olha, o rei Ezequias quer trazer renovo, quer trazer a vontade de Deus para essa terra novamente, se santifica. Começou a incomodar os sacerdotes, começou a incomodar os pastores, começou a incomodar todos, dos mais novos aos mais velhos. Igreja, se santifica, porque está chegando um novo tempo. Eu não sei o que Ezequias vai fazer, mas eu creio no poder que há na vida daquele homem. A palavra fala que eles começam a purificar o templo. Tudo aquilo que havia dentro do templo do Senhor, que dividia a adoração, tudo aquilo que havia dentro do templo, que afastava Deus daquele povo, Ezequias chegou com aqueles levitas, com aqueles sacerdotes, começa a arrancar, começa a tirar, e eles começavam a lançar ao fogo, eles começaram a purificar o templo novamente. E muitas das vezes, igreja, precisamos purificar o nosso templo. Muitas das vezes o nosso templo está dividido, está jogado. Muitas das vezes o nosso templo está largado. E Deus fala: santifica, filho. Santifica para começar a arrumar o templo, a casa, porque eu quero habitar. E aonde eu habito não pode haver outro. É Deus ou é o mundo? Eita, Deus tremendo. Se tiver alguma coisa que está dividindo a minha adoração, arranque. Se tiver alguma coisa que está me afastando de ti, arranque. Se tiver alguma coisa que está atrapalhando, tira para fora. Queima, Ezequias. Quando eles começaram, Daniel, a purificar o templo, aí Ezequias chegou no levita e falou assim: agora sim, pega o instrumento na mão. Começou a chegar no sacerdote e falou: agora sim, ajoelha. Agora sim, começa a clamar aí o seu Deus. Está puro, está santificado, então toca nas vestes de Deus aí nesse momento. Fala que os levitas saem correndo porque eles estão ansiosos. Começa a pegar os instrumentos, começa a pegar bateria, guitarra, teclado. Vamos fazer a diferença. E diz que aquele som é tão grande que começa a impactar. E eles começam a fazer sacrifícios a Deus. Que a vitória tem que haver sacrifício. Naquela época eram os animais mortos. Hoje é isso aqui, ó, a carne, o velho homem. Quer vitória, tem que ter sacrifício. Quer prosperar, tem que ter sacrifício. Quer ver novidade de vida, tem que ter sacrifício. Quer renovo, tem que ter sacrifício. Quer transformação, tem que ter sacrifício.
Começaram a trazer 10. Deus começa a abençoar tanto, pastor. Agora é 20. Os animais começaram a se multiplicar, traz mais, agora é 70. E sacrificaram. Ezequias começou a se alegrar e falou: agora eu vou mandar mensagem para os outros povos. As cidades vizinhas que estavam naquele local também estavam passando por uma provação, porque o rei da Síria estava invadindo o Egito e o povo de Judá. Quando ele começou a enviar a mensagem, o povo de Manassés e muitos outros povos ao redor começou a se encontrar naquele local. E quando eles presenciaram a glória de Deus que havia naquele lugar, Tiago, só do levita está tocando ali com o coração puro. Fala que eles voltam para a terra e buscam sacrifícios, buscam animais e começam a trazer, e os animais são tanto que os levitas começam a ficar perdidos. Mas é tanta coisa aqui para matar, é tanto sacrifício para fazer, é muita coisa, mas nós vai até o fim. Fala que fica até o anoitecer eles sacrificando e sacrificando e sacrificando. Não é uma ou duas vezes não, igreja. Se você ainda não viu a porta se abrir, continua. Se você ainda não viu a resposta, continua. No meio daquele povo ainda havia aqueles que ainda não tinham se santificado. Ezequias olha para eles e fala: Senhor, Tu és bom, Pai. Tem misericórdia, Pai, e faça o seu mover aqui essa noite. Ele junta os levitas novamente, eles começam a tocar e entoar. E aqueles que estavam impuros se tornaram puros. Aqueles que não tinham vida santificada com Deus se tornaram santos. Esse é o poder que Deus tem na minha e na sua vida. Muitas das vezes eu já vi aqui em oração falar: irmão, ora por fulano de tal, ora pela minha família. Estamos aqui para ajudar, mas saiba que através da sua vida Deus pode curar essas vidas, Deus pode resgatar, Deus pode sarar. E o interessante é que quando a gente começa a se sacrificar para Deus, quando a gente começa a se doar para Deus, a palavra de Deus vai deixar bem claro que Ezequias, ele era reto aos olhos de Deus. O rei da Síria escuta que eles estão novamente adorando a Deus, que eles derrubaram os deuses de ouro, que derrubaram deuses de prata, deuses de terra. O rei da Síria era tão temido naquela época, que quando eles iam conquistar as terras, eles cercavam as muralhas. E o povo que tinha lá fora dentro, morria de fome ou de sede. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o seu trono, e aquelas pessoas carregando o trono, colocava assim na frente dele. Ele não colocava a mão na batalha. Diz que ele sentava assim, ó, e só dava ordem: cerca aquelas pessoas agora. Historiadores dizem que ele catava, Tiago, e desenhava o povo, massacrando o povo de Deus. Diz que ele catava e desenhava muralhas sendo quebradas. Ele falava que não havia Deus que podia ficar de pé diante dele. Ele falava que não adianta suplicar aos deuses, porque nenhum deles livraram ele da mão dele. Quando ele vai de encontro a Ezequias, ele primeiro manda mensageiros. Ele conquista uma terra de Ezequias. Os mensageiros chegam a ele e cercam a cidade. Já imaginou o desespero? Aquele povo estava passando por uma dificuldade. Ezequias já tinha feito um trato com esse rei: olha, nós não vamos nos render a ti, mas também não queremos confusão. O que você quer? 300 pratas e 30 ouros. Essa é a parte que me deixa mais triste,
Porque fala que quando ele vai dar esse valor para ele, ele pega as suas ombreiras, ele arranca da porta do templo do Senhor. O inimigo estava fazendo o que queria na terra, andando como queria na vida daquele povo, fazendo como queria na vida daquele povo. E quantas das vezes não é assim? Buscamos a Deus, clamamos a Deus, como o pastor João fala aí, 20, 30 anos de crente, clama, mas quando o inimigo bate as portas, nós quer fazer um trato, um combinado. Se eu ficar quietinho aqui na minha, ele não vai me ver. Se eu não orar, se eu não suplicar, ele não vai me incomodar. Se eu não louvar, ele não vai alcançar a minha vida, a minha família. É aí que você se engana. Agora aquele mensageiro do rei de Assíria chega e fala: Ezequias, não adianta enganar o seu povo. Que Deus é esse que você serve, que acha que pode livrar a sua vida das nossas mãos? Não houve um Deus que pôde livrar o povo de nossas mãos. Não houve um povo que conseguiu resistir à nossa fúria. Ezequias pediu para que o povo não respondesse e ficasse em silêncio. E agora o rei da Síria envia para ele uma carta. Sabe o que significa essa carta, igreja? A palavra vai deixar claro que havia blasfêmias dentro da carta. O rei da Síria, ele desprezava o Deus de Ezequias. Quando Ezequias recebeu aquela carta, as lágrimas caíram na hora. Sabe por quê? Por mais que Ezequias confiasse em Deus, havia medo no coração. Tanto que Deus levantou Isaías para poder animar ele. Fala: Ezequias, não desanima, porque Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo o seu desespero. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo a sua angústia. Deus está vendo as suas noites mal dormidas. Deus está vendo você buscando de madrugada. Deus está vendo as suas lágrimas lá no serviço. Deus está vendo a sua luta diária. Deus está vendo a sua luta interna. Deus está vendo o cativeiro que o inimigo tem tentado colocar sobre a sua vida. O primeiro passo de Ezequias é o que eu e muitos de nós temos que tomar. Ezequias, ele pega suas vestes, ele rasga. Ele se veste com um saco. Humilhação. Aqueles que se humilham serão exaltados. Humilhando ao homem? Se humilhando aos pés do Senhor Jesus. Ele sabia disso. E ele se ajoelhou. Oh Deus. E falou: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins. Aí ele cata aquela carta, aquela fúria do inimigo, aquela luta, aquele desespero, aquele medo, aquela angústia, aquela dor, aquela opressão. E sabe o que ele faz? Ele levanta para o céu em direção a Deus. Porque ele sabia que o inimigo não estava afrontando ele, mas estava afrontando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ele começa exaltando Deus. Só o Senhor é Deus.
Eu não sou nada, Senhor, mas Tu, Pai amado, que fez os céus e a terra. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos para mim. Quantas orações, igreja, nós fizemos? Quantas vezes será que Deus inclinou os seus ouvidos? Está precisando, então começa a falar: Senhor, inclina os Teus ouvidos ao meu favor essa noite, Pai. Oh Senhor, e abre os Teus olhos e olha a situação que eu estou passando nesse momento, Pai. Ouve, Senhor Jesus, as palavras do rei da Síria, que enviou este para afrontar você, Pai, o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações das suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mão dos homens, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, eu te suplico, livra-nos da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só o Senhor é Deus. Imagina o inimigo escutando isso. Quantos soldados tinha lá, Tiago? 185 mil soldados. 185 mil soldados cercaram aquela cidade. Eles iam ficar ali por dias, por horas, mesmo que Ezequias tenha tirado a fonte de água da muralha para fora. Eles queriam matar eles aos poucos, Tiago. Queria matar na unha. E o inimigo não pensa que ele quer uma coisa fácil para você, não. Ele quer te destruir aos poucos. Ele quer destroçar, sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você recebeu a oportunidade de salvação. Ele perdeu essa chance, e por isso a tamanha raiva sobre a sua vida. Mas diz que quando Ezequias fez essa oração, 185 mil soldados, você consegue imaginar, pastor? Cercando aquela cidade. Eles tinham carros, carroças, carros que colocavam arqueiros atrás deles de ferro. Soldados, eles não conseguiam bater de frente, eles tinham que dar a volta. Mas tinham soldados ali armados com espada e escudo. Era um exército aos olhos do homem, inabalável. Mas quando Deus inclinou os seus ouvidos naquela oração, Ele só olha para um único anjo dele: desce lá. O pastor Joedson está me chamando. Desce lá. O Tiago está me chamando, ele está precisando de algo. Desce lá. O pastor André está com uma angústia, ele está precisando de algo. Desce lá. Dona Teresa está passando por uma luta, mas ela está suplicando: desce lá. O Tonhão está passando por uma prova, mas ele está me clamando: desce lá. Vai de encontro à igreja primitiva, ela está chamando: desce lá. Agora o rei da Síria começa a pegar o seu papel para desenhar, Tiago. Diz que ele só vê uma bola de fogo descendo do céu. O anjo com uma única espada corta 185 mil soldados. O poder que há no nome do seu Deus. O poder que há no nome de Jesus. Naquela época é o mesmo poder de hoje. Ele derruba aquele papel. Diz que ele levanta daquela cadeira inacreditável. Historiadores falam que ele só esperava a morte, ele se ajoelhou e ficou assistindo, e o anjo tirando todos aqueles soldados de volta daquela muralha. Você está precisando essa noite? Você está precisando essa noite?
Você está querendo a sua vitória essa noite? Eu não sei o tempo de Deus, mas saiba que pode ser hoje. Está querendo ver o renovo? Está querendo santificação? Está querendo libertação? Está querendo ver as portas se abrir novamente? Levanta aí a sua causa para o céu essa noite. Levanta a sua causa, o seu problema para o céu essa noite. E como Ezequias não aceita. O inimigo ele senta no trono achando que vai ver a sua derrota. Mas mal sabe ele que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se santifica e faça a vontade de Deus, e verás a diferença. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.